Fala galera, Boa noite a todos. nós somos do canal Sinapse, eu sou a Bia Eu me chamo Felipe. e a gente hoje vai falar um pouco sobre a última temporada da série You. Pois é, né? Nós tentamos adivinhar o final, ele chegou mais próximo do que eu do final. Mas eu acertei. Eu achei que essa última temporada, ela foi interessante, mas eu sempre espero mais. Eu acho que, assim, pelo que a gente tinha debatido antes, né? Só de ter os dois quebrando a cara, eu acho que isso já foi uma grande reviravolta. Os dois, Sim, os dois. quem? Eu e você. Ter quebrado a cara, tem muita Eu expectativa. pensei que tu tava falando do Joey. Não, nós dois. Nós dois, meu Tudo amor. bem. Assim, foi um surpreendente. E eu diria que o final do Joey foi... Eu gostei, assim, até. Eu também. Eu achei que fez mais sentido, inclusive, né? Sim. Vamos agora introduzir, né? Você que ainda não assistiu, se prepare para spoilers. Né? Se Então você não não quer assista spoiler, nem assiste. nem assiste esse vídeo agora. Assista depois. Então, o que acontece? Dando um contexto da quinta temporada, o Joe ele tá casado com uma mulher chamada Kate, que é uma mulher milionária, digamos assim, tem uma condição aquisitiva bem monetária elevada demais. Inclusive, tudo se resolve por causa do dinheiro da Kate. O Joey cometeu, né, as coisas que ele cometeu, o Joey fez isso, aquilo, não interessa, porque o dinheiro da Kate já resolveu tudo, já tá tudo bem, eles estão morando lá novamente e... Nova York. Estão morando em Nova York novamente, está tudo perfeito. Inclusive, o filho que eles tinham abandonado, ele consegue de volta também. Tudo graças ao dinheiro da Kate. Não perguntem como o dinheiro da Kate resolveu. Sim, né? Mas resolve, né? Inclusive, de tanto a Kate gastar esse dinheiro nessa temporada para encobrir os atos do Joey, né? Isso acaba gerando um conflito familiar de herança. Por quê? Porque na família da Kate, o pai da família, vamos dizer que era o chefe dessa empresa, que ela hoje é diretora, na hora de distribuir a herança, a maior parte ficou com a Kate e os irmãos que estão ali como sócios da empresa, né? Ficam nessa disputa de poder. Né, pra ver quem é que manda mais, né? Ela tem gêmeas. A gente descobre que a Kate ela tem gêmeas, tem um irmão, tem, enfim. Sim. E a gente vai ver também dentro da dinâmica dessa família como coisas que pra gente poderiam ser absurdas, pra pessoas meros normais, pra eles que são riquíssimos, tudo não passa de um fetiche, de uma brincadeira, de uma coisa de mau gosto. Sim. Tudo é encoberto, tudo dá um jeito, enfim. A corrupção velada, né? E a gente até se questiona, né? Se isso é só na série ou se na... Porque na vida real também muitas vezes pode ser que seja assim. Às vezes quem tem dinheiro consegue se safar muito melhor de muitas situações. Mas enfim, falando da Bronte. Sim, a Bronte é uma personagem que surge agora, né? Nesse ambiente de quinta temporada. Que ela, aparentemente, ela é uma pessoa que não mostra a verdadeira face. Quando ela aparece como uma menina estagiária da biblioteca que o Joe Mas reabre. desde o início ele achou que ela tinha alguma coisa de Sim, estranha e que ela tava sim, lá exatamente. pra pegar Ele, o Joey. depois de todas as experiências, essas 4 temporadas, ele não acredita, ele tá, vamos dizer assim, numa fase, não tem mulher perfeita mais, né? Eu vou abraçar quem eu sou agora, né? Pelo menos é esse pensamento no início que se passa na cabeça dele, né? De que não existe mais essa figura da mulher perfeita, você até pensa que ele já quebrou a projeção, né? Dessa questão da mulher, só que a Bronte, de uma forma ou de outra, acaba fisgando ele também nessa parte projetiva. Porque ela vai agir justamente como ela sabe que ele não resiste de propósito com um grupo pra desmascarar o Joey. Só que assim, eu também entendo que em certo ponto, aparentemente o Joey, ele começa a colocar assim: se você me ama, você vai me aceitar com tudo que eu faço. Então o amor verdadeiro pra ele passa a ser uma pessoa que aceite tudo que ele faz sem se sentir horrorizada, né? Sim, exatamente. E a gente pode até pensar nisso até como um abraço do Joey a essa personalidade sombria que ele já tinha, que pra ele anda fazendo sentido, porque tudo que ele faz pra ele é algo bom, porque ele tá ajudando aquela pessoa com determinada coisa. Antes né? ele queria encobrir a perversão dele com romantismo. E agora ele tá aceitando que, na verdade, ele tem mesmo prazer em ser perverso, em fazer as coisas que ele faz, A né? perversão dele agora está bem mais clara, né? A gente vai ver esse personagem errando, vacilando, Sim, coisas que a partir no desse momento, né? Que antes, justamente por ele tentar se justificar, vamos dizer assim, com atos bons, né? Ele não erra. Mas a partir do momento que ele abraça, né? Esse aqui, pra mim, foi uma das grandes sacadas da série, né? A partir do momento que ele
Isso daí foi o momento de ele aceitar que ele era humano também, né? Que ele era capaz de errar, que ele... Enfim, que ele era capaz de cometer deslizes. Então é que eu não sei a Bia, mas ver o Joey errando nessa temporada, né? Isso deu um certo grau de assim, pronto, finalmente esse cara não vai ter mais jeito pra ele, né? Finalmente alguém vai pegar ele, né? E a Bronte aparece como essa primeira figura, né? Que inicialmente ela tem o desejo de se vingar dele, como a Bia acabou de mencionar. Ela trabalhava com a Beck. Ela trabalhava com a Beck, que foi a primeira paixão do Joe, né? Assim, mostrada na série, que ele fez de tudo pra ficar com ela. Só que ela não conta isso a ele, né? E assim, ela tenta disfarçar esse segundo interesse dela, o Joey capta, só que ela acaba se perdendo na própria persona que ela criou ali. Acaba se apaixonando. Se apaixona pelo Joe também, porque ele é sedutor. Ele coloca ela no centro do universo dele. Aquilo ali confunde a cabeça dela como confundiria. A cabeça dela também chegou ao ponto de ela dizer, não, ele me ama. Ele me ama e ele não vai mudar isso, né? Na questão da sedução, como na questão da própria emoção, da carência que ela sentia também, por não ter a figura, né? Até o ponto de chegar, dela ter novamente essa virada de chave e se encontrar com ela mesma, que ela realmente não aguentou, como ela acreditava que aguentaria, o lado perverso do Joey, que se mostra bem mais forte agora. E falando um pouco sobre essa coisa da estrutura do Joey, que ele é um perverso, agora fica bem claro, apesar dele ter tido sintomas psicóticos e etc. nas outras temporadas, nas outras partes. A estrutura dele ainda não tendo muita certeza, eu pelo menos, quando eu analisava. E aí, sobre essa coisa da perversão, ficava ali um pouco em dúvida entre, será que tem uma neurose aí muito obsessiva, será que... E aí você vai descobrindo que, na verdade, sim, ele fica burlando a lei o tempo inteiro. Ele foge da castração o tempo inteiro para poder moldar as leis ao bel prazer dele. E o mais interessante é que no final, né, da temporada, ele é literalmente castrado. Sim. Ele foge da castração o tempo inteiro e no final ele é literalmente castrado pelo tiro da garota, da Bronte. Exatamente, né? E o destino final dele também, né? Ele vai ser preso. Ele vai ser preso, assim, que pelo menos pra mim, foi uma punição justa pra tudo que ele causou, porque, por exemplo... Se ele simplesmente desaparecesse... Se ele desaparecesse, com que é que ele ia pagar de tudo que ele fez? E ainda que as mulheres tirassem a vida dele, não iria pagar o sofrimento que tinha ali, né? Uhum. Não iria. E aí ainda tem o filhinho dele, né, gente, que ficou lá, depois continuou nos cuidados da Kate, que eu acredito que foi o melhor que ele poderia ter dado a vida, coitado. E se apegou também a ele, né? Inclusive, a gente pode até falar de um processo de redenção da própria Kate também, né? Porque você vê no início da temporada, apesar das brigas familiares que ela tem pela posse da empresa, ela queria seguir um caminho diferente do pai dela. E uma das provas que ela conseguiu, né, se vingar do Joey, foram lícitos, né? Ela não sai dessa posição da menina rica, que resolve tudo com dinheiro, né? E ela abandona, ela deixa, inclusive, a empresa nas mãos do irmão mais novo, né? O irmão mais novo que nem queria ser o CEO da empresa deles, né? O Joe, assim, já entrando um pouco mais nessa questão conceitual, né? Ele não tem como ter um processo de individuação efetivo, usando aqui a linguagem analítica junguiana, porque, como a Bia mesmo falou, ele está constantemente fugindo dessa castração, né? Que acomete ele ao longo da série, e ao mesmo tempo ele não tem nenhum arrependimento do que ele faz. Isso por própria escolha do Joe, né, de não lidar com suas questões sombrias, inconscientes, esse ego mais frágil, e não aceitar também. E essa prisão dele foi o destino mais justo, não tinha outra solução, né, impossível de a gente ver isso. Sim, ter responsabilizado, enfim. Sim. E é isso, gente. Se você gostou da nossa análise, das nossas opiniões, se inscreva aqui no canal, deixe o like, o gostei. Comenta o que você achou do vídeo pra gente debater. Dá opiniões, ideias e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.